Gostei, ficou bom. Tudo bem, Ficou Carol? melhor. Aí podemos começar nossa aventura de hoje. O Júlio, a voz do Júlio, gostei da sua voz, Júlio. Você tem voz de locutor. Isso que eu ia falar, Oh, muito né? obrigado, hein? É, você tem uma, né? E de programa de rádio de música dos anos 60, 70. Aê, tem bom gosto, hein? Grande, Raul. E vamos rolar o rock dele. Olha lá, ó. Então, estamos aqui, em entrevistas Pérola Byton, 40 anos. Ainda estamos no período de pandemia, então vamos contar aí com o momento, né, das entrevistas digitais e virtuais. Hoje nós temos um grande convidado, que passou pelo Pérola Byton, e eu vou pedir para ele se apresentar, falar o nome dele, contar também, né, o que ele tem feito, da gente também saber qual é a situação dele de hoje também. Pode se apresentar, por favor. Ok. Então, meu nome é Júlio Bianconi, né? E eu atualmente, né, eu sou historiador, né? Depois que eu me aposentei da Petrobras, quando eu estava no Pérola, eu era funcionário da Petrobras, né? Eu era operador de refinaria. Depois me aposentei, né? Fui correr atrás das minhas paixões, né? E uma delas, né? Além da Selenia, é claro, é história, né? E eu acabei fazendo curso de história, né? E hoje eu sou historiador, dei aula um tempo aí, 2 anos, mas depois eu acabei me afastando. Hoje eu faço alguns trabalhos voluntários, né? Trabalhei 2 anos no Museu da Cidade como voluntário, depois aí ultimamente eu estava lá na Associação do Expedicionário Campineiro, fiquei lá 2 anos também, quase 3. E agora, com essa pandemia, me afastei, porque eu sou do grupo de risco, né? 66 anos. Eu estou afastado e também estou em fase de mudança, porque dois dos escoteiros, de ex-escoteiros de vocês, o Leonardo e o Leandro, né? Foram para Florianópolis, né? E hoje eles estão casados, temos 3 netinhos lá, né? E provavelmente a gente vai mudar para lá e fazer uma vida aí paralela, né? Um pouco lá, um pouco aqui, né? Então, hoje a minha realidade é essa, né? Estamos aqui nós dois, né? Eu e minha mulher, a Selene, né? Que eu chamo de Seleninha, e estamos aqui em Campinas ainda, mas estamos fazendo a quarentena, né? A gente acredita que um dos mecanismos de defesa dessa pandemia é a quarentena, né? A gente acredita nisso, a gente acredita na voz do especialista. A gente tem procurado fazer nesse contexto, nesse momento, dessa forma, né? E hoje eu estou aqui, né? Ainda continuo envolvido com história, horas pesquisa, né? Hora, porque também história para mim passou também a ser diversão, né? E aí e também e aí sempre atento aí essa rapaziada maravilhosa, que nem do Pérola, né? Que nem o Renê, né? Que me convidou para falar. Então é isso, tá? Não sei se conta Muito. alguma coisa, se fez sentido. Ah, mas a gente vai lembrando, né? A ideia é essa. Ah, bacana. Júlio, como foi o seu primeiro contato com o movimento escoteiro? Alguém te indicou? Como que foi? O meu primeiro contato foi através dos meus filhos. Bom, na verdade, o meu primeiro contato sempre ele teve no meu imaginário, né? Porque quando eu era muito criança, muito moleque, e eu estava andando com meu pai ali na Lagoa do Tocaral, e na parte, não da parte do lado da cidade, mas da parte dos bairros, né? Onde é o parque atualmente, né? Onde tem os pedalinhos lá, né? Lá tinha uma série de eucaliptos, lá tinha um bosque de eucaliptos e eu vi um acampamento de escoteiro lá. Nossa, eu achei aquilo tão legal, mas tão legal, né? E aí meu pai era um pouco difícil, né? E também pela realidade financeira. Não tem dinheiro para isso, né? Falei, pô, que legal esses caras, pai. Quer dizer, não era bem essa frase, porque essa frase é um pouco, nem uma mais moderna, né? Mas é uma frase da minha época de juventude, né? Falei assim, nossa, que coisa bacana, né?
aquela rapaziada lá, né? E aí passou, né? E aí, quando minhas crianças começaram a, né, já tinham uma certa idade, eu estava andando com o Leandro, que ele acabou sendo até sênior, né? Nós estávamos andando ali no, naquele parque que tem ali na saída para Souzas. Daqui a pouco eu lembro o nome, né? E estava na Souzas e eu vi um rapaz fazendo atividade ali. E aí e aquilo lá me retomou, né? Eu ainda falei com o Leandro, né? Que o Leandro era um pouquinho mais velho, né? Eu falei assim, aí, você acha legal? Eu falei, nossa, pai, bacana, né? E aí tinha aqui no Campos Elíseos, tinha um menino aqui que ele já era escoteiro, ele era do Pérola, né? E os meus pais eram muito amigos deles lá, né? Aí eles falaram, eles têm um filho que é escoteiro. Aí eu comecei comentando com eles, falaram, ele está lá no Pérola, né? Agora nem lembro mais o nome do menino lá, né? Ele morava aqui no Campos Elíseos. E aí eu falei assim, então vamos lá. Então fui lá, né, com o Leandro, né? E aí era o chefe Alex, né, que era o presidente do grupo, né? Era ali, ali embaixo na guardinha, né, debaixo do viaduto. Tinha a Carmen, tinha o Ivo, tinha o Aboim, agora eu não lembro muito bem o nome das pessoas mais. E esse foi meu primeiro contato. Eu cheguei lá e o Alex foi muito receptivo. A Carol tá com problema. A Carol voltou. Né? E aí o Alex foi muito receptivo, né? E aí já tinha vaga, né, para as crianças, né? Aí o Leandro entrou já tinha idade para entrar como escoteiro, e o Leonardo, que é o meu filho do meio, já tinha idade para começar como lobinho, embora ele estava começando a se alfabetizar, se eu bem me lembro, tá? Isso aí, pelo menos, eram os idos de 91. E aí o Alex foi muito atencioso, né, muito participativo, aí já me convidou, inclusive, para participar da administração, né? E aí eu já entrei já com o presidente de comissão executiva. E aí foi assim o meu contato, né? Então, basicamente, você entrou para levar os seus, né, conheceu o Pérola para levar os seus filhos, acabou entrando também no grupo escoteiro, né? Ah, sim, com certeza. Foi E isso aí mesmo. você já entrou direto na parte administrativa. E, Já. legal. É. E como que eram as Faltava aqui. atividades, assim? Você A lembra? atividade era assim, né? Tinha um grupo de pais, né? Que eles tinham uma série de atividades paralela, né? Que dava suporte ao grupo escoteiro, à atividade fim, que era o movimento lá dos escoteiros, né? E aí ele falou assim, vem aqui, colabora com a gente e tal, né? O pessoal participa, mas não quer ficar na administração, né? Fica um pouco assim, né? E a gente sempre foi um pouco meio, assim, né? Tem meio cara de pau, né? A gente não tem muito. Tudo bem, a gente vem aqui, né? Se puder fazer alguma coisa, a gente faz, né? E aí eu comecei a frequentar, né? E aí o que a gente fazia, né? Da nossa parte, né? Da minha parte, no caso, né? Da parte da administração, era promover o registro das crianças, né? Acompanhar as famílias, tinha também uma atividade paralela era para conseguir recurso. Nós tínhamos um bar lá que a gente vendia uns doces, né? Então tinha a mãe que era responsável pelas vendas. A gente também comprava coisas para fazer atividade, fazer lenço, né? E procurar também, aí passamos a ter contato também com a loja escoteira, que era na Praça da Árvore, né, Marcos? Se eu não me engano, né, em São Paulo, né? Então a gente fazia uma frequência lá e trazia coisas, né, para vender. Isso também fazia caixa para o escoteiro. Então minha atividade era basicamente essa, né? Nesse momento. Embora depois eu tive as outras atividades, né? Eu acabei até sendo chefe de grupo, né? Mas aí também não tinha muita experiência, mas de qualquer forma, né? A gente estava bem envolvido, né? E aí, né, houve um tempo lá que eu acabei sendo o presidente do grupo, mas eu também, assim, efetivamente, como eu não tinha cursos, né, quem acabava falando para mim era basicamente o Marco e o Miguel, né,
e também o Ivo e a Carmen, que tinha muitas experiências, né? E aí, então, mas isso é uma outra história que vai um pouco mais para frente. Mas entre a parte administrativa, Júlio, e quando você teve, né, a chance de estar atuando como chefe com jovens diretamente, quanto tempo de grupo escoteiro você já tinha, assim? Tipo, eu fiquei tantos anos na parte administrativa, mais Eu um pouco comecei em mais. 91, né? Pelo menos, eu acho que já no final de 91, eu já fui para a comissão executiva. Se eu não me engano, eu devo ter ficado uns 2 anos nessa, mas assim, né? Não me lembro, né? Mas pelo menos até o 91, 93, eu fiquei como na, na comissão executiva. Na verdade, o que acabou modificando a minha atuação foi porque houve um momento que nós acabamos saindo debaixo do viaduto lá da sede da Guardinha, né? E o Alex também, né, ele se afastou, né? Aí nós tivemos, aí a Guardinha também estava pedindo espaço, o Alex se afastando, né? Esse foi o momento que eu, a Carmen, o Ivo e o Marco, que eu me lembro muito bem que nós fomos muito ativos, tá? E aí, nesse período, né, que aí que nós saímos dali e conseguimos a Singer. Se eu não me engano, acho que é o Marco que conheceu o Monteiro, que conseguiu aquele espaço para nós, aí nós fomos para lá. Tá? Então, eu acho que uns 2 anos eu fiquei como representante executiva, porque até então, quando o Alex estava lá, a gente tinha mais uma normalidade de ação. A partir da saída do Alex, houve uma pequena desestruturação e nós se reorganizamos de novo. Mas é mais ou menos isso. Acho que até 92 eu fiquei como presidente da comissão executiva. Legal. E aí, nisso, seus filhos continuavam também como jovens dentro do Continuava. grupo? Aí o Leandro continuou escoteiro, né? O Leonardo como lobinho, e a Luciana, que ainda não tinha entrado na escola, ela acompanhava a gente, porque eu tenho 3 filhos, né? E os 3 participaram da atividade, né? A Luciana como lobinho, o Leonardo como lobinho, e o Leandro chegou até sênior e o Leonardo chegou até escoteiro. Mas aí depois se afastamos, mas eu não lembro mais que ano que era, acho que era 95 ou 96, por aí. E essa transição de sede, Júlio? Então, vocês saem lá debaixo do viaduto, onde era a Guardinha, Isso. e aí vocês migram, então, mudam-se para Sinja. Como que foi essa mudança e Então, como só era que a estrutura lá? isso demorou um tempo, né? Isso demorou um tempo, porque tanto que a gente até brincava, né? Que a sede ficava no carro do Marco, né? Porque o Marco ele levava tudo no carro dele, né? Então como nós perdemos a sede debaixo do viaduto, a gente se reunia na frente ali debaixo da frente da sede da Guardinha, mas não era mais a sede. A gente se reunia ali e dali a gente saía para fazer atividades, né? E aí, então, esse período foi o mais complicado para nós, porque nós não tínhamos a sede, então tudo a gente tinha que levar. Então, o Marco tinha praticamente a sede dentro do carro, toda parte administrativa ele deixava lá no porta-mala, equipamentos, aí parte dos pais também levava também parte da estrutura do grupo, eram os pais que levavam, né? Nós só passamos a se organizar um pouco mais lá na Singer. Não sei se vocês chegaram a conhecer a Singer nesse período. O Renê estava com a gente nesse período. Renê, Marco, né? Agora vocês aí eu não lembro se vocês ou eram escoteira ou, né, nesse período, eu não lembro. Entende? Então foi assim, então esse período foi bastante complicado para nós, né? E foi talvez, né, foi o período mais difícil. Mesmo indo para a Singer, nós continuamos praticamente sem sede, porque lá era só um barracão. Embora, como diziam, era a melhor sede que o grupo escoteiro podia ter, mas não conseguimos ter parte administrativa, porque era só uma cobertura, né? Então a gente levava tudo para lá. Eu tinha uma Belina lá que também era
o bar, toda a parte administrativa era, né, eu que levava, né, na Belina, né? E o Marco levava outra parte dos documentos e parte do equipamento do, do grupo. E vocês sentiram muito essa questão de quantidade de jovens quando migraram? E aí depois um novo desafio, estando na Singer, principalmente na parte administrativa, Júlio? Então, na parte Alguma coisa que administrativa, marcou na mais, assim? verdade, o que marcou, na verdade, o que marcou, talvez, né, no meu caso, como eu era da parte administrativa, né, o que marcou para mim muito foi o desafio, né? Mas o grupo, ele praticamente, nós não perdemos nenhum escoteiro nesse período, né? Foi assim, né? Talvez, sei lá, né? Deu também uma garra maior também para o grupo, né? Acho que o grupo se fortaleceu também. E também onde nós estávamos ali, embora com alguma dificuldade, era uma sede maravilhosa. Nós estávamos dentro de um bosque de eucalipto, né? Então, nós fazíamos atividades sem sair do grupo, né? Então, todas as nossas atividades, quando nós tínhamos visitantes, eles falavam, meu Deus, né, que lugar maravilhoso que vocês têm, né? Então, a parte administrativa até que não foi, porque também a Carmen e o Ivo, nesse momento, também foram assim, né? Assim que eu me lembro bem, foram maravilhosos, né? Nós fazíamos reuniões na casa dela, fazíamos reuniões em casa, na casa do Marco, né? Então, parte quando a gente tinha que fazer alguma coisa, ia para casa dos dirigentes lá, dos chefes, né, e dirigentes. Você lembra dos nomes dos chefes e os ramos que eles atuavam, Júlio? Olha, a Carmen era, eu acho que era do Lobinho. O Ivo para mim, ele era, não sei se era tesoureiro ou secretário, né? Depois aí o chefe Marco era chefe escoteiro. Tinha aquele menino que é advogado hoje, esqueci o nome dele. O rapaz gordinho, ele era o. Cícero. Como? O Cícero. O Cícero, isso, o Cícero, o Cícero ele era dos Lobinhos, né? Aí nesse interim chegou. Como é que era o chefe? Como é que era o nome do marido da Lele? Wilson. O Wilson, e depois também aí eles passaram a ficar ficaram como sênior, né? Chefe sênior. E o Klaus. E aquele que faleceu, que era alemão. O Klaus. É, o Klaus. O Klaus era assistente, né? E também uma coisa que eu quero marcar muito nesse momento foi com o Renan. Ele chegou com uma turminha lá, que era maravilhosa. Aquela turminha lá deles lá, eles eram um grupo, né? Que eles faziam expedições, faziam escaladas, né? E eles deram um ganho, mas um ganho assim fantástico pro movimento, sabe? E eles eram muito animados, eles tinham técnicas, né? E aí, daí tem esse pessoal que eu mais lembro, né? Do nome. Na verdade, Júlio, aquele pessoal que chegou comigo, eles tinham sido sêniors no Pérola antes. Aí eles saíram e retornaram. E aí eu entrei nesse retorno deles, aí eu entrei também. Então esse pessoal que eles já trouxeram uma experiência, né? Porque até então, né? Quem tinha bastante experiência era a Carmen, o Ivo, o Marco, né? O Miguel, né? Que tinham, né? E a parte administrativa nós íamos tocando, né? A gente administrava, né? Eu e o Ivo lá, nós da parte administrativa a gente tentava administrar bem. De luz, tá bom para vocês aí? Estão enxergando bem? Tá tranquilo? Parece que eu estou parecendo meio escuro aqui. Eu acho Não, que tá tranquilo que eu até vi um quadro do Jambro de 80 e alguma coisa lá no fundo. e eu vi também eu deixei. Mas peraí, não vai cortar. Peraí, deixa ele falar desse quadro aí. Vocês estão muito rápido aí. Calma aí. Esse quadro foi um presente que eu ganhei do Alex, né? E é um Jambro de 86, né? Então, nós estávamos começando, né? Então, lá dentro, quando nós estávamos, né? Tinha lá esse material, né? E aí ele me deu isso daí, me deu o cartaz enrolado, né?
Mas eu achei ele tão bonito, né, que eu falei assim, ah, não, vou enquadrar ele, né? Ele acompanha a gente até hoje, né? Embora nós já não atuamos mais, né? Mas como dizia o Alex, é uma vez escoteiro, sempre escoteiro, né? Nós não atuamos mais, mas as recordações estão aqui ainda. Mas tem Então, bastante essa que é a coisa. história do quadro, porque nós não, ainda não estava, eu não estava ainda quando teve esse jamboree. Então, né, então esse período assim, ele foi muito gratificante, ele foi muito rico para nós, né? E na época também nós estava com aquela, né, eu comprei um Jeep, né? E também esse Jeep também ajudou um pouco para a gente fazer algumas atividades, né? Fazer atividade de corda, a gente usava bastante o Jeep, também foi assim foi assim um momento muito mágico, né? Eu tenho assim um momento muito mágico desse momento do, do Pérola, né? Depois que nós fomos pro lar. Ah, então Deixa eu você só abrir aqui acompanhou. Pode falar. um parênteses aqui. Nessa época, eu me lembro muito do Júlio, que o que ele trouxe de crianças que morava perto da casa dele foi impressionante. Tinha a Moscardina, a irmã dele, as três meninas, três irmãs que moravam perto também da sua casa, né, Júlio? Isso, verdade. Nós íamos O, lá o Henrique e o Hernani era lá de perto da sua casa? o Hernani Que não. era Era o Marcelo Marcelo, é verdade, Moscardini, mas a aham. Daniele Moscardini, a, a Milena Secoli, tinha os três meninos e a irmã da Milene. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. E também, com o Júlio participando, o William, que é mestre pioneiro Dom Bosco, veio também através do Júlio também. Isso, é que ele é meu primo, né? Que ele é casado com uma prima minha, né? Isso. E aí, e aí, aí nós ficamos lá, né? Nesse período lá, né? Eu tinha uma Belina, né? Tudo que eu podia trazer, né? Tudo que podia fazer, eu fazia assim, né? A gente conseguiu fazer algumas coisinhas, né? Do Pérola, né? E ficamos lá até quando a Singer, eles tiveram lá umas mudanças de administrativa lá, né? O Monteiro se aposentou, né? Que esse Monteiro, ele era uma espécie de ele era a parte administrativa lá, né? E aí também houve umas mudanças na direção da orientação e eles iam utilizar o espaço aí quando eles pediram para nós sairmos, né? E aí nós fomos aí atrás, né? E aí eu com o Marco, aí nós fomos aí lá no lar, né? E conseguimos lá um espaço lá para a gente utilizar, né? Até então era precário, né? Mas depois aí houve uns contatos maiores aí que conseguiram fazer uma sede, porque até então nós só tínhamos o espaço sem nenhuma construção, né? Que hoje tem, né? Nós tínhamos o Sim, direito de usar nesse momento aí. legal. E como que eram, assim, os momentos de promessas? Você lembra, assim, como foi na Singer? As primeiras Lembro. promessas depois no Lar dos Velhinhos? A Então, importância do lembro. lenço? Então, o lenço, ele era um elemento, né, que ele acabou, uma coisa, ficou muito bacana o lenço, né, porque o lenço ele nasceu, né, dentro primeiro, segundo a história conta lá, principalmente através do Alex, né, ele nasceu porque ele era parte da farda dos guardinhas, né, então acho que era a camisa dos guardinhas, eles utilizavam fazer o lenço, né, e depois ficou uma coisa bacana que as mães, né, elas faziam os lenços, né? Então as mães faziam, né? Quem costurava um pouco lá fazia lá um tanto de lenço, né? E acabava fazendo a doação, né? A parte das promessas eram muito bacana, porque quase sempre, né? Era feito com uma atividade, né? E as atividades que aconteciam, elas aconteciam sempre de forma solene, né?
E aí, como o espaço ali era um espaço, era em meio a um bosque de eucalipto, então ficava assim uma coisa muito mágica, sabe? Então, sempre quando tinha, né, assim, parece que tinha, era um momento mágico mesmo, né, que a gente acabava sentindo, né? Das coisas que a gente fazia muito lá, né, e quase sempre nessas atividades também, se eu não estou enganado, quase todas as nossas atividades nós passávamos lá acampado, né? Porque nós acampávamos também na nossa sede, porque a nossa sede era perfeitamente adequada, né, para fazer acampamentos, né? Embora nós saíssemos, né? Mas de qualquer forma, a nossa sede era muito bem adequada, né? Agora, uma das coisas mais mágicas que eu guardo até hoje na memória é os nossos fogos de conselho. Isso assim, eu tive momentos assim que, né, que foram, né, maravilhosos, né, que eu posso dizer, né? Que a gente se reunia ali, né? Então, se dividiam, né? Os grupos escoteiros faziam as atividades dele e os grupos sênior faziam. E como os lobinhos precisavam ficar, como é que era? Acantelados, Acantonados. acantonados, isso. Acantonamento, sim. Quando eles faziam acantonamentos, nós não tínhamos lá, então a gente que sempre criava, porque nós tínhamos um rancho, que era tipo um quiosque, só tinha cobertura, né? E a gente fazia ali para eles, né? Então, esse ponto aí, sempre estão aí os meninos, né? E construíam o acantonamento deles ali. Eles ficavam ali, enquanto os meninos acampavam fora do ambiente. Legal. E aí vem uma parte bem bacana, né, do movimento escoteiro, que é a contribuição à sociedade, Júlio, de apresentar um jovem, principalmente um jovem que tenha passado assim pelo grupo Pérola Byton, que te marca mais assim, quando você lembra de jovens, tem os seus filhos também, o que mais te marca assim na lembrança? Olha, a coisa que mais marca profundamente, como meus filhos acompanharam, eles foram desde muito novos, né? Foi a qualidade, né? A qualidade cultural que o escoteiro deu para eles, né? Os meus filhos, desde muito cedo, eles já foram eles saíram de casa e eles tinham uma destreza de vida lógico, né, também com o olhar de pai também, é lógico que sempre um olhar sempre, né, que faz muitas concessões, né? Mas eu achava, né, que meus filhos eles tinham uma qualidade de vida, eles tinham uma presença, eles tinham uma criatividade, eles tinham uma facilidade de se adaptar ao meio, né? E também eu não via isso só nos meus filhos, eu também via isso muito no Marcelo, porque o Marcelo era muito amigo do Leandro e eu acompanhei, né, o crescimento dele, porque desde novinho, né, desde quando era escoteiro, né, então tudo que nós vimos, né, e fora isso, outros meninos também que a gente via, né, que tiveram, né, um desenvolvimento assim que eu achava fantástico, né? Tanto é que eu falo para os meus filhos hoje, eu falava assim, olha, eu acho que o escoteiro deu tanta capacidade, né, de vida para vocês levarem a vida que eu recomendo, né, que vocês coloquem também seus filhos no grupo escoteiro, né? E eles realmente concordam, né? Ele fala, não, pai, estou procurando aqui, né? Quando eles são em Florianópolis, né? Uma hora nós vamos pôr, deixa minha molecadinha aí crescer um pouco mais, né? Porque o mais velho hoje vai fazer 4 anos, né? Ainda é muito novo. Sim, hoje a partir dos 6 anos e meio, ainda. Ah, Hoje, né? Atual hoje. Porque hoje as crianças elas estão muito aceleradas, né? sim, isso é Mas. verdade. E aí, Júlio, qual foi a sua última função, assim, dentro do Pérola Byton? Em que ano foi Minha também? última Você se lembra? função foi como chefe sênior. Eu fui como chefe sênior, embora não tinha muita experiência, nunca tive muita experiência, mas eu me pautava muito principalmente, como o Leandro e o Marcelo já eram mais velhos,
e os meninos da turminha do Renan, eles já estavam como pioneiros, né? Então, eles me colaboravam comigo, mas me faltava muito, eu tinha muito suporte, né, dos meninos lá, do Renan, do Weber, né? O Weber foi meu assistente. E pelo que eu penso, foi isso. Quer dizer, eu não sei, O Júlio, você foi chefe sênior meu. Ah, isso, eu fui chefe sênior seu, né, Renan? Isso, é. É, Na época eu era monitor da patrulha e o Leandro era submonitor. isso. E eu sei que o Weber foi meu assistente. O Weber é mais velho que eu, ele já tinha idade para Ele era meu pioneiro. assistente. Então, na verdade, né, eu fazia reunião com esses meninos aí. Eu falava assim, rapaziada, o que nós vamos fazer? E aí eles que davam as diretrizes, falavam, ó, vamos fazer isso e isso, tá bom, chefe? Tá bom, vai, até faz sentido, vamos nessa, né? Como eu não tinha experiência, né, no ramo, né, então, pô, eles faziam uma escalada fantástica, eles tinham uma facilidade para fazer um sistema de cordas lá que era louco, né, que você não chegava nem perto, né? Mas aí foi, né? Então, eu acho que foi o último quando eu saí. Aí depois o Leandro saiu, aí o Leonardo também não quis, né? E acabamos se afastando. Entendi. Mas foi uma baita de uma contribuição, né, Júlio? Porque, afinal de contas, todo esse histórico, todas essas transições de sede, até a atual, né? Então, se a gente for analisar, mudou muita coisa, né? Eu não sei se você tem acompanhado ainda as publicações, algum canal do Grupo Pérola Byton, ou se você tem mantido contato também, eu não sei, lógico, né, com o Renê, com o Marco, mas conta um pouquinho para a gente se você tem acompanhado a gente. Não, infelizmente não tenho, né? Não tenho mais acompanhado, né? Minhas, sei lá, circunstâncias de vida, né? Minhas orientações também acabaram ficando um pouco diferente, né? E eu acabei me afastando, né? E hoje aí hoje o Pérola para mim ele está numa boa lembrança, né? Isso aí também é uma coisa que eu poderia voltar, né? Inclusive o Leandro que me chamou a atenção, né? Um pouquinho antes do René falar comigo, falou assim: ô pai, o Pérola tá fazendo 40 anos lá, vê lá, vamos separar algumas fotos para a gente mandar para eles. Pô, eu falei, puta, fazendo 40 anos já, cara. E aí, depois disso, o Renê que entrou em contato comigo, né, para fazer essa entrevista, né? Mas, na verdade, infelizmente, eu me afastei um pouco, né? Assim, né? Um pouco não, né? Totalmente, né? Então, pouco eu tenho acompanhado, né? Ficou assim num cantinho da memória, com muito carinho, mas ele está bem distante da minha realidade hoje. Mas seria muito bom poder receber, né, esse material registrado Tá. que você tem. Seria muito Tá, bacana. eu vou olhar, já estamos separando, eu com a Seleninha aqui estamos separando já umas fotos, depois eu vou mandar, inclusive eu vou mandar aí por arquivo para vocês, né, algumas coisas que a gente tem, né, e documento aqui, olha, eu tenho muito pouca coisa, né, porque acabou ficando quase tudo né, no arquivo do Pérola, né, algumas fotos que eu tenho, né, do período, né, e aí eu vou mandar, sim, Ô, com Júlio, certeza. Oi, você falou diga. que o Pérola fica numa lembrança muito boa para você, né? Com E eu vou certeza. mostrar uma coisa aqui para você, vamos ver se você consegue visualizar daí. O certo seria fazer de um outro jeito, mas vamos tentar Tá, assim. E eu quero que você me legal. diga se você tem lembranças disso. Chefe Klaus, tenho, com certeza que eu tenho. Tenho. O William embaixo, o Klaus, o Renê, o Marcelo em cima, lá segurando o pescoço do Renê. Lembro, nossa, maravilhoso. Lembro bem dessa foto, sim. Você tá nela, Raul? Não, 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 eu sou recente, não, não, Ah, não estou nela, não. Mas isso foi na sede Singer? foi na Singe. Isso aí foi o período da Singe. Nós estávamos lá.
todo sábado à tarde, nós estávamos lá, firme e forte na... E tinha também um Chevette amarelo lá. Né, chefe Marco? Se o Chevette não fosse, não tinha sete. É verdade, não tinha material. O curioso dessa foto, que eu estava analisando esses dias atrás, é que ela foi provavelmente ou em um aniversário do grupo ou em alguma atividade aberta à comunidade. Porque tem lá um rapaz que eu levei, que não era escoteiro, levei para essa atividade e depois ele não voltou mais também. Foi só para conhecer, se não me engano. Em detalhes assim, eu não lembro a data dela, né? Mas foi na Singer, foi, isso eu tenho quase certeza. Quando o grupo saiu da Singer e foi para o Lar dos Velhinhos, você ocupava alguma posição? Eu lembro que nessa época você ainda não era chefe sênior meu. Não, eu acredito que eu estava como presidente do grupo, se eu não me engano. Eu acho que nesse momento eu era presidente do grupo, porque eu fui porque eu fui falar com uma assistente social, agora não me lembro o nome, né? Eu fui falar em nome do grupo lá, né? Para ceder o espaço para nós. Vai, Marco, dá uma lembrança aí, clareia alguma coisa. Você estava assim com o presidente do grupo, e inclusive foi até numa acho que da entrevista do Amaury, era a dona Olga, que acho que era naquela época gerente do lar, né? Ah, dona Olga, acho que era esse nome mesmo. É. Então, mas você estava com o presidente. E aí nesse momento acho que eu estava como presidente, aí que eu saí, né, e apesar que todos estavam, né, assim, vamos em todo lugar, né, aí aí alguém falou, tem um espaço grande lá no lar, vamos lá conversar, né, aí aceitou, né, então aí falou assim, então, aí eu cheguei e falei, eu quero usar o espaço, não precisa construir nada, só deixa a gente se reunir, né, que era um lugar fantástico, né, então aí ela aceitou, né. E aí depois depois eu não acompanhei mais, né? Mas foi um sucesso, né? Que tanto tem uma sede, né? Dentro do lar, né? O Júlio, no início do nosso bate-papo, você citou alguma coisa como grupo expedicionários. Tem alguma coisa a ver com escotismo? Alguma coisa a ver Não. com os grupos? Não. Olha, diretamente não. Porque o grupo, eu até estava trabalhando lá, quer dizer, foi um pouco antes da pandemia, né? Como me afastei, né? Eu estava para mudar para Florianópolis, eu me afastei, né? E aí logo em seguida veio a pandemia, eu também acabei ficando aqui. Mas o Grupo Expedicionário Campineiro, ele é um grupo que foi formado em 1945 pelos pracinhas que voltaram da Segunda Guerra Mundial. E aí quando terminou o conflito e como eles já receberam a baixa lá na Itália antes de voltar, eles já sabiam que eles teriam problemas aqui, né? Então eles foram muito organizados, então eles se organizaram em associações, né? Associações de expedicionários, né? E cada região formou a sua. Então, como Campinas foi significativo o nome na faixa de 300, foram 300 expedicionários que foram enviados para várias armas, né? E eles montaram o grupo, chama Grupo Expedicionário de Campinas. E esse grupo, embora esse grupo depois eu fiquei sabendo, mas não tinha nenhuma outra informação, que do lado, ali na década de 60, houve um grupo escoteiro que funcionou ali. Mas aí ninguém tem mais informação e não tem registro também nos documentos, que eu trabalhava com os documentos lá, né? Também não tem registro. Mas não tem nada a ver tem a ver com os pracinhas brasileiros, especificamente de Campinas. É Rua Falcão Filho, acho que é número 66. Esse grupo. Tá. E também você citou também que um certo dia você andando com seu pai no Taquaral viu lá um grupo de escoteiros fazendo atividade. Você lembra que grupo era esse? Você tem lembrança disso? Não, né? não tem lembrança. Isso foi lá, eu acho que eu tinha uns 10 anos, eu sou de 54, foi 65, ou até talvez um pouco menos.
65, 63, 64, nesse período aí. Não Ok. tem nem ideia de que grupo que seria. Ok. Eu acho que assim, a gente vai fazendo as entrevistas e vai vendo o ponto de vista de cada um, né? Eu fico imaginando a época, né? Como foi tudo acontecendo, né? As dificuldades que tiveram, sedes, de mudanças de locais, mas todo mundo tem uma alegria em falar do Pérola e que contagia a gente. Eu acho que dá uma força para quem está hoje continuar. Eu acho que a gente tem uma gratidão enorme por vocês, né? Por vocês começarem esse trabalho, quando vocês começaram, por tudo que vocês enfrentaram e continuou, não se abateram, né? Para que hoje o Pérola pudesse estar comemorando os 40 anos. Então, assim, a gente ouve vocês e a gente tem aquela força para continuar. Eu acho que hoje o sentimento que eu estou tendo com essa entrevista é gratidão. Gratidão, simplesmente. Na verdade, a gratidão é nossa, né? E aí vocês têm aí, eu estou vendo duas pessoas aí que são exemplo disso, que estão aí dentro, né? O Renê e o Marco, né? Que são pessoas assim, que esses são, né? Esses que têm que ser reverenciados, né? Porque eles continuaram, né? Então, eles têm realmente gratidão. Eu sou muito grato ao Pérola. Pegando a fala da Carol, né? O que eu vejo assim, eu cheguei no grupo há bem pouco tempo, há quase 2 anos. Só que quando você chega no grupo agora, os jovens ou os adultos para se voluntariar, não é o nosso hábito pensar que tudo aquilo que está no grupo, um dia alguém construiu. Porque a gente chega hoje, está tudo pronto, a sede está pronta, os chefes estão prontos, os jovens estão em atividade, mas alguém, em algum momento, teve que se esforçar muito para que cada tijolinho tivesse ali no seu lugar, para que o telhado estivesse pronto, para que, sabe, todas as ferramentas que a gente precisa dentro do grupo pudessem estar funcionando. Existe um distanciamento, né, entre essa realidade e os que estão chegando. Então, quando a gente vê essas entrevistas, com você, Júlio, com os outros que a gente já conversou, isso faz a gente dar muito valor àquilo que nós estamos... Porque hoje nós somos apenas representantes. Nós não enfrentamos nenhum obstáculo, nós não tivemos que conversar com a dona Olga, nós não tivemos que fazer campanha com tampinha de latinha para poder erguer uma parede, nós não tivemos que machucar as nossas mãos para fazer a armação do concreto, nós não tivemos que furar o chão, nós não fizemos nada, nós chegamos no grupo e estava lá pronto, e alguém nos acolheu no grupo. Então, quando a gente vê essas pessoas, Júlio, que são de uma época em que tudo estava sendo construído do zero, eu acho que é um momento da gente dar muita importância. Porque isso, no futuro, quando um jovem, a gente puder mostrar isso para um jovem, ele vai ver isso, quem sabe ele não vai pensar, puxa vida, olha, quanta coisa aconteceu aqui, eu preciso de algum jeito retornar isso para os próximos que vão também chegar aqui no grupo. Né? Então é muito bom escutar todas essas lembranças de vocês. Obrigado. Uma das coisas que você falou, daí eu lembrei, né? Você lembra, Marco, do puxadinho nosso? Na frente da sede, era a nossa sede. Quando chovia, ficava todo mundo lá no puxadinho, né? Lá de baixo, em frente à porta lá onde a guardia se reunia, né? Porque eles fecharam, nós não conseguíamos entrar mais, né? Então nós ficamos lá. É verdade. Muito legal. Ô, Júlio. Mas é legal, viu? Bacana. Pois não. Eu queria também complementar com algo, sabe? Eu venho de uma origem oriental e a gente, desde muito cedo, a gente sempre teve a concepção de que a gente, cada um de nós, somos o que somos porque a gente tem alguém, é como o Raul comentou, houveram pessoas que existiram antes. E todas essas pessoas compõem o que nós somos. Então, assim, ouvindo você contando, né, a sua trajetória, como pai, né,
Eu acho que esse sentimento de pai buscando o que é melhor para os filhos e descobre que não é só para os filhos dele, mas serve também para a vida dele, para ser melhor, né? Porque eu acredito que na fase em que nós temos os nossos filhos, ou a gente tem a oportunidade de se envolver na vida de um jovem para educá-lo e cuidá-lo de alguma forma, a gente descobre e desenvolve o que é melhor de nós. A gente passa a ser aquela pessoa que a gente sempre quis ser. Então, essa é a nossa chance de ser melhor, né? E eu acho que o movimento escoteiro é isso. E pelo tudo que você falou, tudo que você viveu, essa alegria, sabe? Esse sorriso no rosto quando você conta, as memórias. E são coisas que o René e o Marco, eles vão levar com eles sempre. Foram momentos que vocês viveram lá. E sempre vão estar guardados naquele momento, naquele lugar, naquele espaço de tempo, né? E é uma coisa que vai ficar lá, mas vocês estão trazendo isso muito bem para a gente. Porque é isso que a gente tem que seguir adiante. Esse é o caminho. É o do acolhimento, da recepção, de saber que aquilo é a decisão certa para um jovem, sabe? Esse sentimento do que a gente faz não é só fazer, mas sim contribuir, acrescentar, desenvolver e confirmar, né, para a sociedade o que não só o movimento propõe, mas o que o grupo Pérola Byton também contribui além disso tudo, é magnífico. Eu sempre falo que aqui esse momento, mesmo que a gente esteja num ambiente virtual, esse é um momento de resgate e inspiração, sabe? Porque é como o Raul falou, eu também não estou há muitos anos, também fui em busca de algo para o meu filho, né? Porque hoje eu tenho 2, para os meus filhos, mas a gente descobrir que é além, né? Esse é o momento quando a gente fala de sociedade, né? Então eu tenho também um sentimento imenso de gratidão, né? Você pode de repente achar que foi por pouco tempo, mas foi tempo suficiente para fazer muita diferença. Então isso eu acho que é bacana, é valorizado, é um valor, não só, claro, para a sua família deve ter sido engrandecedor, mas para nós que estamos aqui hoje. Isso é muito importante e eu também quero deixar o meu agradecimento, viu? Muito obrigado. Agora eu fiquei emocionado. Obrigado. Não era a minha intenção. Mas é uma emoção boa. É uma emoção boa. São né? coisas É uma boas. emoção boa, É é de uma emoção coração. bacana, né? Isso é prática, né? Isso é uma coisa, essa coisa maravilhosa que é o Pérola, né? Esse acolhimento que ele sempre teve, né? Que ele tem, né? O que eu vejo no semblante de vocês, que continuam, né? Maravilhosos, e é um grupo maravilhoso. O sentimento que eu tenho quando eu encontro um jovem que vem falar, que vem, sabe, você vê que o jovem é grato por ter sido escoteiro meu, é o sentimento que eu tenho pelo Júlio, né? Pelo Júlio, pelo Adriano, que também foi chefe sênior meu, e pelo Wilson, que foi meu chefe sênior Adriano. também. Verdade. Entendeu? Um substituiu, né? Primeiro veio o Wilson, depois veio o Adriano, depois o Júlio. E a gratidão é muito grande, e com certeza, embora tecnicamente você disse que tinha pouco conhecimento, mas aprendi bastante coisa, muita coisa, inclusive coisas técnicas, né? Que não especificamente seja escoteira, mas talvez, não sei se você serviu o exército, mas Serviço, foi você, então. foi você que, na época, hoje não se faz mais isso, mas você que me ensinou a matar a galinha e a limpar, para fazer um treinamento para acampamento de sobrevivência. Nós fizemos isso. Porque isso eu fiz o quartel. Aí deram uma galinha para nós, né? E aí nós tínhamos que fazer, né? Era uma galinha para 2, né? E aí né, 2 soldados, aí pegava a galinha, matava e fazia, né? E aí quando eu estava sendo, nós já avaliamos que seria adequado, né? E
E aí foi feito, né? Isso aí foi, né? Também deu certo, sim, né? Foi interessante. Marco Fábrega, isso está no manual hoje, pode ou não pode matar a galinha? No manual não tá mais. Se tiver passando fome, não tem jeito, né? Não é Se uma eu coisa fosse que a arteiro, eu gente. matava. Não, na época, né? Na época Então. podia. Mas você mata a galinha? Hoje, como diz um outro entrevistado, se a gente arrancar o bambu, nós é capaz de a gente ir preso. Se não pode nem Bom, isso é cortar verdade. o mato lá que vai, né? Então, E o foco, assim, não é nem polemizar, o foco foi uma atividade que foi feita na época, sim, que sim. hoje não é prática, né? Mas aconteceu e foi muito bom e trouxe muito mais, agregou muito mais conhecimento do que simplesmente matar uma galinha e limpar. Não é só isso, Ah, sim, né? claro. Ter Com certeza. outras coisas também, a gente trabalhou outras competências nessa atitude, entendeu? Então foi muito interessante. Com certeza, né? Porque você tem que ter um mínimo de organização para fazer, né? Sim, Você tem que se organizar para isso, né? Você tem que ter uma certa eficiência, por mais que, né, pode não parecer, mas você tem que pegar, você tem que ter uma certa eficiência, você tem que ter uma certa destreza para desenvolver aquilo, né? E a mesma coisa que um chefe de cozinha, né? Que hoje eu vou cozinhar, né? E minhas crianças cozinham muito bem. E eu tenho certeza que 90% desse aprendizado deu como partida o escoteiro. Tudo que não seja matar uma galinha, mas descascar uma batata, preparar uma batata, separar um legumes, limpar um legumes, né? São formas, né, que vai fazer com que a criança, né, que o jovem, ele desenvolva competências, como disse o Renê. Então é isso. Legal. Vamos lá, vocês têm um Tem bom mais roteiro. um. Na verdade, é Oi. assim, né? Como nós estamos completando 40 anos, assim, eu queria saber se você gostaria de compartilhar algo em comemoração aos 40 anos do Grupo Pérola Byton. Acho que ter voltado assim nesses momentos históricos. Gostaria de saber se você gostaria de deixar uma mensagem aí em comemoração. Ah, claro, com certeza, né? Com certeza que eu gostaria, né? Porque o Pérola Byton, ele chegou no momento, né, que eu tinha voltado para Campinas porque eu sempre fui bastante ativo dentro do movimento sindical, né? Eu acabei sendo demitido, acabei sendo transferido, depois aí eu acabei retornando para a refinaria em 90, né? Então isso aí, minhas crianças eram bem pequenas, né? Em 91. Então, foi um momento que eu estava praticamente, né? Foi um retorno para Campinas e a gente estava refazendo a nossa vida aqui, né? Porque houve um hiato aí, né? E o Grupo Pérola ele foi significativo para a minha vida, para a vida da minha família. Eu acho que mais significativo ainda foi para os meus filhos, tá? Porque o Pérola, dentro da formação dele, dentro da estrutura dele, dentro da cultura escoteira, ele foi significativo, né, como eu já disse antes, para dar uma qualidade, né, de, de experiência para os meus filhos, para os jovens desse momento, que fazem e faz a diferença na vida deles. Eu acho que o movimento escoteiro ele tem essa capacidade, né? Ele tem essa capacidade de deixar o jovem fazer, tá? Ensinar a fazer e, ao mesmo tempo, ter plena confiança que ele vai fazer aquilo. E ele faz, né? Então, isso é muito importante, né? Então, como formação cultural, né? O Pérola, ele foi significativo, né? O movimento escoteiro é significativo. Mas só que tem o seguinte, só que o Pérola, né? Só que tem o movimento escoteiro, mas você não tem um lugar aonde ele se acomoda, aonde ele consegue ser efetivo, que é o grupo escoteiro.
E nesse grupo escoteiro, o Pérola, ele foi assim, foi de uma forma fantástica como acolhedor, porque ele tinha, né, ele recebia, né, a filosofia escoteira, a cultura escoteira, mas ele sabia retransmitir com confiança, com carinho, com atenção e com eficiência, tá? E eu tenho certeza, vendo o Marco, vendo o René, aí eu tenho certeza que ele continua levando essa mesma filosofia, entende? Essa filosofia de acolhimento que o Pérola tem. Então, esse que eu gostaria de deixar como uma mensagem para os próximos, para agora, para o aniversário, para os próximos 40 anos.